Olá, crianças, tudo bem? Vamos continuar nossos estudos sobre acentuação gráfica e tonicidade das sílabas. Dessa vez, vamos utilizar o livro, nas páginas 56 a 59. Prestem bastante atenção na leitura, nas explicações, no enunciado das atividades. Faça tudo com muito gosto, com capricho, com vontade. Caso surja alguma dúvida, retome as anotações feitas no caderno, que nós fizemos na aula de ontem. Vai ajudá-los bastante na compreensão do conteúdo, tá? E não se esqueçam, a acentuação gráfica tem as regrinhas que precisam ser estudadas. Tá? Vão estudando, vão tirando as dúvidas, que vocês são capazes. Vamos lá? Abram o livro na página 56 e bons estudos. Abra o livro na página 56. Acentuação gráfica, paroxítonas, terminadas em I, IS, L, R e ONs. Leia com atenção o texto a seguir e responda ao que se pede. Eu vou realizar a leitura do texto para vocês, porque nós vamos discutir um pouquinho sobre esse texto. Nós vamos conversar sobre esse texto antes da realização das atividades. Carros elétricos compartilhados e sustentáveis em Brasília. Seguindo a onda dos patinetes elétricos e das bicicletas compartilhadas, preparem-se para mais uma realização tecnológica de mobilidade econômica e sustentável. Os carros elétricos compartilhados. Sim, se você acha que isso era um privilégio só dos países desenvolvidos, saiba que os mini-carros elétricos estão prestes a dominar as ruas do Brasil. Mas, primeiramente, serão testados em Brasília, no Distrito Federal. O projeto dos carros elétricos brasileiros surgiu de uma parceria entre o governo do Distrito Federal, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e o Parque Tecnológico de Itaipu, cujo acordo de cooperação foi assinado na última semana. Os testes serão realizados pelos próprios funcionários do governo, os quais utilizarão inicialmente 20 veículos. Posteriormente, o número de veículos será aumentado para 50 e a população do Distrito Federal também poderá utilizar. O intuito dos idealizadores é fazer com que esse projeto seja expandido para todo o Brasil. O projeto em questão é bem parecido com o de aluguel de patinetes e bicicletas, onde o usuário faz um cadastro no aplicativo e utiliza o veículo com o número correspondente a ele. Trata-se de um mini carro elétrico com 2,33 metros de comprimento e 1,23 metros de largura. O motor possui 20 cavalos de potência, o que é capaz de atingir até 100 km por hora de velocidade. Assim como os demais automóveis, quanto mais acelera, mais combustível é consumido. Nesse caso, o combustível é 100% energia elétrica. Apesar de ser pequeno e aparentemente frágil,
O minicarro elétrico consegue subir ladeiras e é bem fácil de dirigir, pois não possui marchas, sendo necessário apenas acelerar e frear. A matéria não divulgou informações sobre a necessidade de habilitação específica, mas iremos acompanhar as novidades assim que elas surgirem. De cara, podemos observar que uma das vantagens que ele oferece frente aos patinetes e às bicicletas compartilhadas, além do conforto, é a proteção contra a chuva. Por ora, resta-nos torcer para que esse projeto funcione e seja realmente sustentável, capaz de reduzir consideravelmente a necessidade de utilizarmos veículos grandes e poluentes. Carros elétricos compartilhados e sustentáveis em Brasília, por Eliane A. Oliveira, 3 de junho de 2019. Vamos conversar um pouquinho sobre o texto lido. Carros elétricos compartilhados e sustentáveis em Brasília. O lançamento de um mini carro elétrico é um apelo por práticas de sustentabilidade na mobilidade urbana. Como vocês puderam observar, só para deixar mais esclarecido, mobilidade é a possibilidade de se mover. Pois os mini carros elétricos são econômicos e não poluentes. Vamos pensar um pouco sobre isso. Vamos refletir sobre os carros, mini carros não poluentes. Que outros benefícios possuem os mini carros elétricos? Os carros elétricos são realmente sustentáveis? Foi comprovado que a fabricação dos carros elétricos causa o dobro de impacto ambiental em relação a um carro convencional, mas que esse impacto é compensado pela redução da emissão de poluentes durante o uso. Esses carros seriam acessíveis a toda a população ou apenas para as pessoas com melhores condições financeiras? O que vocês pensam sobre isso? Será que as pessoas abririam mão de ter um veículo próprio para usarem carros compartilhados? É uma maneira, né, de diminuir poluentes, mas assim precisa ser pensado se é compensador ou não. Marque com um X as características dos mini carros citadas no texto. Vocês vão, se preciso, reler o texto e fazer as atividades que seguem. Estabeleça a relação entre as colunas. Por exemplo, palavras oxítonas. Letra A, palavras oxítonas. Vocês vão ler, você vai fazer a relação. Você vai ler na coluna, na segunda coluna, e vai relacionar a primeira. Vocês vão ler e vão pensar sobre o que já foi estudado na aula passada sobre a tonicidade das
sílabas tônicas. Vai fazer a relação entre a primeira e a segunda coluna, onde você achar que está relacionando a oxítonas, vocês vão colocar a letra A. Onde você acha que se relaciona as paroxítonas, coloca a letra B. Onde você acha que está falando das palavras proparoxítonas, coloque a letra C. Agora, organize as palavras abaixo no quadro. Apesar de o foco nesta abordagem não envolver a acentuação das palavras terminadas em ditongos crescentes, que são o caso das regras especiais, muitas vezes os ditongos finais crescentes são confundidas na fala como hiato. Lembra que nós já trabalhamos sobre essa questão da pronúncia dos encontros vocálicos? As palavras são chamadas de proparoxítonas aparentes por apresentarem ditongos nas sílabas finais. Os encontros vocálicos, ditongo, não se separa na escrita, mas pode ser separado na fala. Lembra que nós trabalhamos isso quando nós estávamos trabalhando variações linguísticas? Vocês vão realizar esse exercício como já foi proposto no caderno. Vai organizar as palavras do quadro abaixo por oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Observe as palavras transcritas no texto e pinte de vermelho as oxítonas e de azul as proparoxítonas. Se tiver dúvida, retome ao caderno, leia e faça a atividade a seguir. Agora, compare as palavras que você pintou e responda: o que há nas paroxítonas que não há nas oxítonas? Pense nas regras de acentuação. Isso ajuda na resposta de vocês. Como se vê, em frágil, fácil, sustentável e combustível, são acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em L. Além disso, são também acentuadas as proparoxítonas terminadas em I, is, R e OU, OUNS. Rota da leitura e da escrita. Leia as palavras abaixo, de acordo com a sílaba tônica de cada uma, complete os quadros a seguir. Vocês vão fazer a leitura, realizar a leitura das palavras e vão organizá-las de acordo com a tonicidade de cada palavra. Se é oxítonas terminadas em I e is, paroxítonas terminadas em I, is. Ou palavras terminadas em L, oxítonas ou paroxítonas. Tem as regrinhas no caderno que ajudam. Palavras terminadas em O, ONS. Oxítonas e paroxítonas. Palavras terminadas em R, oxítonas e paroxítonas. O que há nas palavras paroxítonas apresentadas nos quadros que não há nas oxítonas? Que regra de acentuação das palavras paroxítonas é possível confirmar observando os quadros? Acentue as palavras paroxítonas abaixo, aplicando a regra que você confirmou. Faça com atenção, leia também as regras de acentuação que estão no caderno de vocês. Faça com capricho e até o nosso próximo encontro.
Tchau, tchau!